Vamos lá, hein? Atenção. Pô, tá demorando a entrar esse troço aqui, né? Chamar aqui, você falou com a Amendoeira e o Rodrigo. Vai, Maia! Boa noite, gente. Boa noite na trilha da Criptotrilha Cine Chain. Só isso? Só isso. Eu não tenho muito esse jeito aí que o Vinícius tem, né? Passa uma vaselina, bota uma camisinha. Não entendi. Então, faz uma introdução, passa uma vaselina, bota uma camisinha, faz um negócio. Entendeu? Entendi. Agora já começou, né? Começou como começou, não tem problema. Eu não tenho esse problema, não. Tudo bem. Essa sou eu. Então, eu tô achando super legal a gente criar essa trilha. É muito interessante essa história das diferenças, assim, que eu acho que aparece muito, né? São muitos mundos diferentes interagindo numa trilha, que é essa trilha do Cine Chain, né? E apesar disso, né? E por isso, a gente está tendo muito aprendizado, né? E assim, o mais gostoso é poder interagir assim, com todo mundo e entender os caminhos dessas relações, dessas conexões, entendeu? Então, eu vejo isso como muito positivo e estou agradecendo aqui de estar podendo estar dentro dessa trilha aqui. Né? Muito bom. E agora quem tem um relato para fazer, para a gente poder registrar, né? Que foi o encontro de domingo, lá na Ilha da Jiboia, na casa do Togum, é a Vânia. A Vânia esteve lá, junto com o Marquinhos, junto com o Verli, que mais? Eu, Rodrigo, Marquinhos, Gil, Togum, a Nai, que é a mulher do Togum também maquiadora, ficou com a gente, e o Jorge, que é o policial. Apareceu lá um pouco. Ah, tá. Para isso também até compartilhei no Messenger, né, que algumas pessoas não estavam lá, mas passaram informações importantes do André, o Carlos, do Atos, da filha da Paulo, né? Sim. Enquanto eu vou falando, eu ia passar mensagem para o Marquinho, né? O Rodrigo, se eles vão chegar também. O Rodrigo não vai, porque ele está cansado, estourado, arrebentado. Verli, né? Hoje foi... O Marquinho eu já deixei. Ele vir aí. A gente está cansado, na verdade, assim, porque foi... Por quê? Não, tá cansado. Eu mesma entrei... Eu entrei um pouquinho agora mais para te dar feedback, porque assim, nos dias que a gente pôde, você não estava junto, né? E aí você não está sabendo de muita coisa que está acontecendo. É verdade. Eu coloquei assim mais um... É que, na verdade, vocês conversam muito pessoalmente aí, né? Porque vocês estão tudo aí juntos. Também. Assim, tem sido uma experiência incrível mesmo, sabe? Incrível. O que eu senti que assim, deu uma evolução bem maior foi quando eu percebi, né? Porque assim, o que acontece? A gente sabe que isso aqui é uma experiência. Está me ouvindo bem? Você está botando a mãozinha assim? Está me ouvindo bem? Não, tudo bem, é que o som é muito baixo do meu laptop e o fone, quando eu ponho, eu tenho que apertar para ouvir aqui. Eu falo baixo também, você deve ouvir melhor o Vinícius, né? O Vinícius fala mais alto. Vou procurar falar mais alto, então. Tá bom. Pedir só uma aguinha, Vini, por favor. Obrigada. Bom, essa coisa de nós fazermos essa trilha e o que nós resolvermos fazer através dessa convivência, nossa, tem o bem e tem o mal, né? Porque gerou muito atrito, tiveram momentos no WhatsApp que, assim, as coisas foram conversadas e discutidas calorosamente, digamos assim, e tiveram aqueles silêncios. A gente sabe que silêncio também é uma forma assim de comunicação, tudo em comunicação, tudo que é dito, né, tem seus significados. E quando nós chegamos domingo
no encontro geral lá no Togum, assim, uma frase do Togum assim, resume bastante disso, é que, apesar de tudo que aconteceu ao longo desse quase ano, porque assim, a gente começou a conversar em novembro, está me ouvindo melhor? Nós começamos a conversar em novembro sobre isso, então tem um ano. Quando ele falou assim, poxa, tem um ano que a gente está nessa trilha do Cinechain, do céu. Eu lembrei que isso começou quando eu abri o e-mail para ver o roteiro que a Gil me pediu. O e-mail é equipe 72 horas. Aí eu lembrei disso, surgiu, na verdade, como a ideia de um curta para um festival que ia ser produzido em 72 horas. E, assim, nessa história, a gente está levando um ano para produzir. Quais os significados disso, né? E, apesar desse tempo ter se prolongado, o Togum, ele mostrou assim, a admiração dele, que apesar de todos os desentendimentos que aconteceram, os problemas de convivência que são muito próprios dessa trilha, a gente estava ali, né, no domingo, se encontrando e conversando e com vontade de fazer esse curso, com muita vontade. Então, ele falou, olha, isso na indústria não aconteceria. Todo mundo já teria debandado e a gente não conversaria conversando sobre isso. Né? É verdade, é verdade. O que interessa nessa coisa industrial assim é você pegar seu dinheiro e pronto, acabou, né? Tipo, tá pagando, eu fico aqui, faço negócio e foda-se o resto. Não quero nem saber o que você acha, o que você pensa. Não quero saber quem você é, né? E é só isso que interessaria realmente. Né? É bem interessante esse feedback mesmo. Assim, então, a gente... Essa ficha ficou caindo ali para todos nós, sabe? Quando a gente foi lembrando, cada um lembrando um pouquinho, né? Desse percurso. Essa trilha é um percurso que cada um entra assim, de uma forma... Mas são 2 anos. Hã? Não são 2 anos? Não. Porque o primeiro ano a gente fez a primeira parte. Aí a gente está desde novembro tentando fazer a segunda parte, não é? Ou eu estou enganada? Não, a gente começou a filmagem, tem lá até as publicações são feitas, eu lembro que o primeiro set que foi feito na Subida do Pico foi em fevereiro. Do ano de 2000 e... Esse ano. Foi esse ano. Não foi 17? Cara, será que foi? Será que eu me perdi assim? Não, é porque eu fiquei com essa impressão. Talvez eu esteja errada, mas eu estava com essa impressão. Não, foi esse ano, não foi, Vinícius? A gente se deu esse gap de tempo assim? Vamos lá. Foi no início do ano, não foi? A Cryptotrilha Cinechain, ela começou em 2017. Caramba, então tem mais! Foi exatamente em maio para junho de 2017. E os inicializadores dessa trilha foram eu, Taiwan, Valu, Tony... Calma. Evan, Talu, você não estava na trilha ainda. Não, mas o que eu quero te falar é o seguinte, o No Self ou a trilha... A trilha Cinechain. Ah, tá. Calma. Outra coisa. Ah, tá. Tem. E quem mais? Tem também o Dalmo, né? O Dalmo. Da Berteria. O Dalmo da Berteria. Teve o Thiago Catarino, que também fez parte da inicialização, que está hoje na Singular da TV, né? No Brasil, né? Que é uma outra história que a gente já conversou, inclusive, na Cryptotrilha do Cinechain. Tem outro Thiago ligado a um blockchain chamado iOS, né? iOS, né? Que também fez parte. Essa galera inicial começou a nascer várias explorações, né? Então teve a exploração do Tony com relação ao Fica para Você, no Festival Internacional Colaborativo Audiovisual, que foi feito na Praça Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro, né? No Sebrae. Né? Sim, eu lembro disso. A primeira edição, isso foi uma exploração dessa criptotrilha, né? Que o Tony... Uma outra exploração que o Tony fez no ambiente da Prospera foi
um documentário. Quer dizer, ele, na verdade, engatilhou várias coisas. Um documentário sobre o Oswaldo, depois do Ambiente da Prospera, que eu acho que não foi finalizado ainda. Depois, uma espécie de websérie, né, junto com a Daniela, que é a atual namorada do Taiwan, né, para desenvolver Sim. isso. Eu também trilha Cine como exploração, né? E o Marquinho é que puxou a exploração do no self, entendeu? Do no self. Puxou agora. O no self nem se chamava no self. O no self se chamava Desencanto. E era um roteiro privado, vamos dizer assim, um roteiro fechado, né? E o interessante é que quando o Marquinho propôs essa exploração, né, ainda no início dessa criptotria do Cine Chain, quem de imediato grudou nele, assim, digamos, talvez, obviamente, por proximidade, foi este que vos fala aqui. Quer dizer, eu dei uma grudada no Marquinho porque me interessava muito entender melhor o roteiro, né? Entender melhor a proposta e entender de que forma essa exploração do que veio a se chamar como no self, né? Se encaixaria, sabe, Maia, dentro da criptotria, né? De que forma isso se encaixaria. Então, eu e Marquinho conversamos bastante sobre isso, né? Bastante mesmo. Assim, falei assim, cara, como é que... Porque, veja, a ideia não é a gente, digamos, se reunir para fazer um curta, entendeu? Aí a ideia dele inicial foi a seguinte: não, cara, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar como desafio, olha só a ideia dele inicial, a gente pode colocar como desafio participar de um festival 72 horas, que veio a ser o Festival 72 Horas, entendeu? Para ver quem chega junto para a gente produzir esse curto aqui, que deve ser 4, 5, 6 minutos, e pronto, a gente vê quem gruda na parada para a gente poder fazer o desafio de fazer isso num espaço de tempo curto. Então, assim, eu acho interessante, mas eu acho que tem muito mais aí. Assim, eu acho que tem muito mais aí para a gente poder fazer. Mas ele estava tão fissurado por isso, não sei se vocês lembram. Eu não sei se a Maia já estava nessa brincadeira. Eu acho que eu estava. Eu estou há bastante tempo. Eu lembro que eu peguei o final dessa. Eu já estava interagindo com o Taiwan, como ele chama? O Tony, assim. Foi nessa transição aí, junto com o Marquinhos, que eu lembro que o Marquinhos chegou, eu lembro disso. Mas sabe o que eu estou lembrando, Vinícius, falando isso aqui agora? Desculpa só te interromper. Não. Que surgiu, como ele está falando, como uma criptotrilha para as pessoas terem mais acesso a equipamentos, os profissionais estarem conversando entre si. A criptotrilha em si do Cine Chain, ela surgiu com a intenção de se reimaginar, de se ressignificar a produção audiovisual. E a ideia, sabe, Maia, inicial foi que a gente ia fazer vários encontros onde o Taiwan estava morando aqui no Rio, em Ipanema, né? Que é uma espécie de república, vamos dizer assim, né? A gente, inclusive o Tony chegou a gravar 1 ou 2 encontros, o Tony, o maquinário dele. Também. Marquinhos chegou a participar dessa gravação para fazer o registro dessas conversas, né? Que iriam, digamos, ser a base para as explorações, entendeu? Só que esse material nunca veio à tona. Esse material está gravado, mas... Tá com quem? Esse material está com o Tony e... Acho que está com o Tony, basicamente, porque o Tony... Também. Mas o Marquinhos não chegou a gravar. Ele gravou com a câmera, né? Se não me engano, do Tony. Então... Mas, de qualquer forma, eu estou lembrando agora, apesar de ser 2017... se decidiu, não ia dar tempo, apesar de até o e-mail estar registrado como equipe 72 horas 2017, a ideia foi iniciada em 2017, mas não se chegou a fazer inscrição. A viagem em si começou esse ano, em fevereiro desse ano, lá na Sinuca de Bico, depois teve uma outra filmagem no apartamento do André, acho que em torno de março. Mas então a primeira gravação foi em fevereiro, é isso? Esse ano, né? Tá. O self que eles começaram ali em novembro, por isso que realmente é um ano, assim, de no self, entendeu? De no self. É verdade, ó. Eu abri aqui o e-mail para ver qual era o e-mail enviado mais antigo
porque foi o começo, né, desse movimento um pouco assim, e está escrito, acho que eu achei ele, é 29/9/2017, ou seja, final de 2017. Porque o festival, ele aconteceu nesse período, esse no final do ano, então a ideia original era participar, só que não rolou. Começaram, né? Mas tem várias coisas para observar aí, tá, gente? Quais são as coisas, né? Veja, como vocês perceberam, quando a Criptotrilha foi iniciada, né? Ela tem, inclusive, encontros sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhada nesses encontros, que foi feito entre eu, Taiwan, Tony, Marquinhos e outros, né? Esses encontros estão registrados. A gente fez via Zoom esses encontros. Fez presencial e fez via Zoom também. Fez encontros virtuais também. Havia, basicamente, sabe, fora esse material, né, assim, do registro dos encontros, sabe, Maia? Das pessoas falando, né, sobre as suas perspectivas, do que seria ressignificar a produção audiovisual, né, para essa terceira década do século XXI, enfim, em vista das tecnologias que estavam aí, blockchain, essas coisas todas, né? Teve também uma vontade grande de ressignificar várias coisas. Por exemplo, o Tony ficou muito mais com tesão de ressignificar todo o fundo setorial, né? Todo o fundo setorial da indústria de audiovisual aqui no Brasil. Quer dizer, ele estava com isso incubado nele. Assim. Ele estava com essa vontade de fazer, ele estava com a vontade de mostrar que existem outras formas de produzir audiovisual, né? De forma colaborativa, vamos dizer assim. Esse fundo que você está falando seria uma forma de rede financiar? Existe um fundo setorial, né? Por parte do audiovisual, que vem através de algumas leis federais, tem a Lei Rouanet, tem coisas específicas para cinema, né? Ligadas às várias coisas nesse sentido, né? E ele já estava conectado com isso, né? Ele estava com tesão para fazer isso. E acho que ele ainda continua investigando isso, dentro da proposta do Terra, agora que ele está mais colado, né? Porque ele fez uma mudança visceral na vida dele, que acho que não vem ao caso aqui a gente agora falar disso especificamente. Né? O mergulho dele foi tão profundo que ele saiu de fundo. Enfim, é uma outra história, a gente pode conversar disso. Eu sei assim por cima um pouco, que ele fez uma... Porque ele pode conversar. Mas ele nunca deixou de ter interesse em acompanhar do tempo dele, sabe? A história do NoCelp. Ele nunca deixou de ter interesse, ele sempre pergunta, né? Ele está sempre querendo saber o que está acontecendo, né? Embora ele tenha uma relação mais satelital, né? Mais satelital do Tony, né? Ele tem uma relação mais satelital com a exploração do NoCelp do que propriamente explorador mesmo, né? Como somos todos aqui, né? Mas ele se interessa muito para isso. Voltando, então o que acontece? Então, havia nesse primeiro momento esse interesse de fazer, digamos, esse registro, né? Esse conteúdo, né? Para falar o que seria ressignificar o audiovisual para a terceira década do século XXI, pensando a partir de blockchain, criptomoedas, essas coisas todas. Surgiu esse desejo de exploração do Tony, né? E o do Marquinhos. Né? O Marquinhos com relação ao que veio a chamar NoCelp, que era desencanto e se transformou no NoCelp. NoCelp, exatamente. Só que, assim, para ser muito, muito franco, assim, muito honesto, né? O entendimento que se tinha lá, digamos, lá no início, né? Parece que eu estou falando de décadas e eras atrás, né? Mas assim, o entendimento, porque parece mesmo também, né? Parece que passou muito. Parece mesmo. Você vê que eu achava que era 2 anos que tinha gravado. Por isso que até deu uma virada. Tempo, né, na nossa cabeça. A ideia que tinha, o Marquinhos tinha, na verdade, era um desejo pessoal dele, na realidade. O desejo pessoal dele que tinha a ver até uma relação com o pai dele, que já é falecido, né? Faleceu, inclusive, durante essa brincadeira. Né? O pai dele que era muito ligado. Né? Queria viabilizar um roteiro que ele fez em conjunto com outro amigo, que agora eu não me lembro o nome, que é esse roteiro Desencanto. Né? E eu queria tentar... Eu estava conversando com ele para ver de que forma a viabilização, né, desse roteiro, que se transformaria que é um curta, né?
de que forma isso estaria ligado à exploração da trilha. Entendeu o que eu estou falando, Maia? Sim, eu sei disso. Ela foi acontecendo, assim, ela foi uma descoberta até para o próprio Marquinhos, o que era a trilha, né? Exatamente, não havia clareza. Eu acho, porque tinha muito aquela coisa já industrial, assim, da escola, né, que ele fez faculdade, né, de cinema, né, e tinha trabalhado no meio também, né, então tinha muita formatação daquele olhar, né, como uma coisa audiovisual, assim. Eu sei que houve uma grande transformação, assim, né, do começo ao fim. Quer dizer, nem também havia, da minha parte, um desejo de exploração. E qual é da minha parte o desejo de exploração? Nós, inclusive, nesses encontros que vocês podem dar uma olhada depois, se vocês quiserem, eu converso sobre isso, né? Era justamente a gente fazer uma exploração de um viés um pouquinho mais, de um viés tecnológico, né? Ou seja, usando o blockchain para gerar um aplicativo, gerar uma aplicação aonde essa aplicação baixaria, esse aplicativo você baixaria, né, para o celular, e ali estaria, sabe, as pessoas se conectariam, né, através desse aplicativo, e quem quisesse disponibilizar hardware, né, equipamentos de produção para áudio disponibilizar, sim, a gente não chegou lá, né? A gente ainda não chegou lá, vamos dizer assim, né? Porque tudo é um processo. E eu sinto assim, sabe, Vinícius, que assim, quando a pessoa sabe onde quer chegar, né? Tudo bem, demora um pouco, aí tá acontecendo, tá se trabalhando isso, tá se interagindo e tal, mas a hora que acontecer, eu acho que vai ser, sabe, que nem puxar um fio assim, e vai ser tudo já vai puxar um fio e tudo vai vir junto, sabe? Então eu acho que essa coisa da trilha, do se ligado ao blockchain que a gente ainda não chegou, eu acho que tem a ver também com a coisa da criação da moeda. Eu sinto assim que tudo vai meio que despontar junto, sabe? É que nem uma semente que está ali sendo cultivada e na hora que vem, né? Vai vir uma coisa, vai vir outra. Essa, né? Legal. Não, eu acredito nisso, eu acredito em processos, né? Porque até me incomoda um pouco, às vezes eu fico meio incomodada com algumas coisas. Mas quando alguém fala assim, porque, por exemplo, eu prestei muita atenção onde você queria chegar. Você falava dessa coisa da tecnologia da blockchain. Eu não esqueci, eu não me perdi. Só que eu sei que, assim, nada é perfeito, entende? Eu sei que a gente não chega lá assim, tipo, ainda mais quem não tem recursos financeiros, porque quem tem simplesmente paga tudo para acontecer, mas quem não tem é um caminho diferente. Então, eu acho que as pessoas acabam desistindo um pouco em vez de fazer acontecer, sabe? Mas aí vai ficar assim, é como se fosse uma peneira, vai ficar quem realmente consegue entender e fazer acontecer, e depois volta, né? Porque igual aquela que a Maria Teresa falou ontem, né? Ela falou assim, não, é porque essa linguagem viniana que você está andando muito com o Vinícius, né? E aí ela falou, acho que tem que reescrever isso. Eu não quis comentar quem tinha escrito, não, porque assim, eu estava com pressa, então eu peguei o texto que estava pronto e pus lá, entendeu? Não queria pensar de novo, falei, já está escrito, eu só quero que isso se movimente, entendeu? Para a gente gerar os recursos. E aí, quando ela fala assim, não, é porque tem gente que me fala que não entende ele, faz meses que está falando que não entende. Eu acho isso engraçado, entendeu? Assim, porque na minha visão, né, às vezes eu escuto coisas desse tipo, na minha visão a coisa acontece assim, se eu não entendo uma coisa, eu acho que eu devo, se eu tô nessa coisa, eu tenho que chegar e perguntar e colocar e dizer que eu não estou entendendo aqui, entendeu? Então, eu entendi o que você está... Eu, desde o começo, eu entendi onde a gente está indo. Mas eu acho que realmente é um processo que não acontece assim, nada é assim. Então, para a gente chegar lá, tem que remar bastante, sabe?
E uma hora a gente consegue, porque a gente sabe que quer chegar. E principalmente você, eu acho que você sabe muito bem onde você quer chegar. Isso é bom. Hã? Ou não entendi. Não, Vinícius, que Vinícius Não, está aberto para tanta coisa, né? Não, mas eu... Com vários pontos, né? Mas eu entendi o que você quer dizer, eu estou brincando. Não, mas essa coisa, por exemplo, dessa trilha que eu tô, né, que é o Cine Chain bastante, e da coisa da moeda, que eu vivencio ela, eu percebo assim que ele não se perde. Eu percebo que ele não se perde. Existe uma coisa que ele sabe que ele quer chegar ali e que, apesar disso, mesmo assim, vem ventania, vem coisa, vem gente com outras propostas, vem gente com coisas que é o contrário, mas ele consegue abraçar tudo isso e não se perder. Isso, para mim, é admirável, entendeu? É admirável, porque, por exemplo, a gente se corrompe, o ser humano se corrompe muito fácil, né? Então, sabe, se vem propostas assim que parecem que tem, sabe, oásis, assim, sabe, uma coisa legal, que, nossa, isso daqui tá parecendo... Ele podia se perder fácil, mas eu sinto que ele tá bem assim, eu sei onde eu quero chegar, né? E eu entendo onde ele quer chegar também. Então, eu acho que a gente vai chegar lá, eu acho que a gente não tem esses recursos ainda para fazer essa coisa de blockchain. Eu não tenho, por exemplo, conhecimento, né, técnico com essa coisa do blockchain, mas eu acho que na hora que amarrar a moeda, por exemplo, eu sinto que os dois Diogos, talvez o Chama, que tem ali mais uma linguagem de programação, eles estão vibrando junto. Eu senti isso ontem, eu não sei se você sentiu, mas eu senti que estão vibrando junto. Então, uma hora, quando vir uma coisa, eu acho que vai vir tudo. A gente pode amarrar essa coisa da tecnologia com as câmeras, né? E envolver eles, porque aí já vira uma coisa só, né? Eu sinto isso. Então, Maia, o que eu queria dizer é o seguinte: lá no início, eu ia jogar muita energia, energia de exploração, né? De explorador e de exploração, justamente para conversar com os devs que eu já conheço e que estão como nós, né? Estão ligados na animação em rede da estação, né? Da Slat. Eu ia jogar energia para gerar conversas, encontros, enfim, investigações, estudos, para gerar a materialização desse aplicativo, entendeu? Assim, eu estava com essa energia. Mas quando eu comecei a interagir com o Marquinhos, e eu vi esse desejo tão forte no Marquinhos, né? De querer fazer essa exploração desse curta, eu tive, como se fala em inglês, né? Eu falei até para a Vânia essa expressão, eu tive um change of hearts, né? Eu tive uma mudança de... entendeu? Ou seja, eu falei assim, não, faz o seguinte, eu vou caminhar com o Marquinhos aqui, né? Eu vou com o Marquinhos nesse caminho aqui, e eu acho que em paralelo dá para a gente aos pouquinhos ir trazendo, sabe, essa exploração desse aplicativo usando ou não blockchain, que hoje, inclusive, está mais para holochain do que blockchain, diga-se passagem, né? Sim, uma conversa que a gente pode fazer mais adiante, não agora, né? E vamos nessa. Então, assim, aí eu joguei realmente toda a energia, né? Não toda a energia, mas uma parte substancial da minha energia para fazer essa exploração com o Marquinhos acontecer, entendeu? E é uma trilha que acaba atraindo as pessoas, né? A coisa do audiovisual, ela encanta muito as pessoas, né? Então, assim, a filmagem está bem feita, o teaser está legal, isso acaba encantando as pessoas para poder amarrar as coisas e trazer até os devs, quer dizer, as coisas vão se materializando, né? Eu acho que uma coisa vai levando a outra mesmo. Não, e o interessante é o seguinte, né? É que na concepção inicial do Marquinhos, ele pode até depois falar obviamente, com as palavras dele, mas pelo que eu percebi nas conversas que a gente teve, ele achava, como bem colocou a Vânia, que, de repente, o lance da exploração dessa trilha, entendeu? O lance da exploração do que veio a chamar no self, né? Seria alguma coisa, uma coisa que teria esse ar, né? De fazer uma chamada, ver quem disponibilizava equipamento, entendeu? Quem apareceria lá na hora do set para filmar junto, e a gente
botar isso aí, quem editaria, a gente mandaria para esse festival de 72 horas. Né? O Marquinhos estava com essa ideia na cabeça inicialmente. Ele achava que a coisa poderia ser com essa, nessa dinâmica, né? Com essa, digamos, com essa rapidez, entendeu? Isso foi o início, né? Ele estava achando que a coisa podia se dar dessa maneira, né? Eu achei interessante isso, né? Porque obviamente que eu joguei energia nesse fluxo dele, quer dizer, esse desejo dele, mas alguma coisa em mim era bem assim, entendeu? Cara, não é bem assim, velho, entendeu? Aí eu não sei se vocês lembram, teve um momento, depois dessa história do Festival 72 Horas, teve um certo momento de assincronia, né? De assincronia. Várias outras explorações da estação começaram a ganhar, né? Não só na criptozoologia, mas várias outras começaram a ganhar, digamos, pulso, né? Começaram a ir, o Felipe estava super... Teve o Encontraço, né? Mas o Encontraço tipo mais já pro finalzinho mesmo, né? Nossa estação, né? Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, e aí o Marquinho, ele achando, não sei se ele achando ou ele achando que, digamos, a exploração, né, do No Self ficou num... Não sei se ele achou isso, mas de repente, por um segundo, terceiro ou quarto momento, coisa do gênero, ele fez um movimento a partir do capital social dele. Quer dizer, o que ele fez? Ele foi contactar amigos que ele conhece, né, como você bem colocou, Maia, ele tem uma ligação com essa indústria audiovisual, né, ele fez faculdade, aquela coisa toda, né, e então ele usou do capital social dele para gerar um, sabe, para gerar, digamos assim, uma circunstância, um contexto, né, para que as pessoas se conectassem novamente à exploração. Isso de fato aconteceu, quer dizer, na realidade, pensando em retrospectiva, né, pensando retrospectivamente, não dá para a gente aqui apontar, digamos assim, dedos, né, nem para mim, nem para a Vânia, nem para você, nem para ninguém, no sentido de dizer que, sabe, a gente vacilou com o Marquinhos, entendeu o que eu estou falando? Sim. Séria a palavra, né? Tipo assim, porque a gente estava tão embebidos, todos nós embebidos por explorações diversas, né, que a gente acabou não destinando a atenção que, de repente, até gostaríamos de destinar, se a gente estivesse mais ligado, né, para isso. Não é só isso, uma coisa que eu já percebi, né, que essa ideia tem ficado mais clara para mim, eu já conversei com o Marquinhos, com a Gil, nesse último encontro que a gente teve. Eu nunca ouvi, né? Mesmo com a imagem congelada assim. Porque assim, os nós da rede têm uma alma muito cigana, de permanência. Estão sempre envolvidos com muitas coisas, tem muita coisa acontecendo, é próprio da rede não estar parado, sabe? Né? Então, o Togum, ele só em junho, depois da filmagem, a filmagem feita em fevereiro, primeiro set. Só em junho que ele poderia estar de novo, estar disponível para gravação. O Marquinhos foi para o Paraíso comer lá, cada um se ligou em outras coisas e assim, todos ficaram muito assim, né? Cada um ficou vivendo o seu momento, as coisas foram acontecendo, até que aí a gente chegou a ver o Paraíso, não foi logo de imediato, não. Em maio ainda chegou a ser filmado com o André, sabendo que em junho o Togum a gente não ia poder contar com o Togum. Então foi feito um teste no apartamento do André, a gente conseguiu, e assim a gente ficou um pouco assim de filmar e não saber como queria continuar, porque a gente, claro, né, que aconteceu, a vontade de ver esse curta, acabar esse curta, gerar todo o verdade. E ver acontecer, né? Verdade. Então, rolava uma insegurança de que não ia acabar, né? Rolava isso um pouco, né? Então, assim, a gente poder estar filmando agora na sexta-feira, o que a gente quer, está todo mundo muito ligado. Mas eu estou preocupada, assim, talvez vocês não estejam, porque vocês estão conversando muito sobre isso, né? Mas eu acho que às vezes as pessoas ficam muito ligadas assim nas coisas técnicas
E eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, né? Mas, por exemplo, um filme comum, quer dizer, essa história, ela era fácil de filmar, né? Era a história de uma briga de egos dentro de um bar. Eu achei legal porque era simples. Mas desde que a gente está viajando, eu sinto essa vontade assim de criar uma linguagem única assim da trilha, sabe? Que não repita também esses padrões de cinema, de linguagem de cinema, sabe? Então, eu acho que a gente tentou falar disso um pouco quando a gente viu aquele começo de um filme que falava da origem da biologia, né? Do desenvolvimento do cérebro e tal. Aquilo me deu principalmente porque o Marquinho deu abertura para isso, né? Primeiro ele não estava vendo, ele não estava questionando essas coisas, né? E aí quando ele abriu isso, eu achei assim, uau, agora é a hora da gente poder olhar isso com outros olhos, né? E eu tentei falar algumas vezes com ele, assim, ele falou, não, eu não vi. Aí eu falei, alguém te falou dessas viagens que a gente teve? Porque a gente viajou aqui, só que ele não estava junto. A gente viajou em cima de uma linguagem, né? Até você falou que ia escrever, Vinícius, não sei se você escreveu, que a gente nunca mais conversou sobre isso. Falou assim, eu vou escrever um começo. Porque, assim, eu não sei se a Vânia estava. Você estava, Vânia? Eu lembro que a gente conversou sobre isso, viu eu tô lembrando. Esse filme, um filme preto e branco até, né? Isso. E a coisa como ele chama? Do monotelha. Então, são coisinhas pequenas, assim, que se a gente dedicasse, sabe, podia ser uma coisa assim meio en passant, meio, sabe, abstrata, no meio dessa linguagem assim dura, né, da coisa já quadrada assim da linguagem cinematográfica, quer dizer, que se fez, né, do cinema, eu achava muito interessante para dar um diferencial, que eu acho que isso ia trazer para a trilha, assim, gente, eles estão tentando dizer mesmo alguma coisa sobre redes, essa investigação das conexões, né, das mudanças sociais, algum tipo de reflexão sobre isso, eu achava muito importante, entendeu? E era isso que eu estava tentando conversar, assim, como eu estou longe, eu fico questionando, será que eles estão falando sobre isso? Será que eles conversaram sobre isso? Nesse último encontro que teve lá no domingo, eu levantei essa bola sobre o contraponto do não self. Que bom! Mas vou falar, vou ser sincera, eu levantei, né? Só que a gente também está nesse intuito de fechar esse primeiro episódio. Então, o non-self vai ser non-self mesmo, né? Vai ser assim, os outros, eu acho que a gente vai poder explorar mais isso. Mas se pudesse... Tem uma questão de tempo. Não sei se você viu na atualização que eu coloquei ontem, o funcionário que vai estar com a gente lá tem 6 horas, né? Vocês se congelaram. Alô? Oi? Você congelou. E agora, voltou? Agora voltou. Beleza. Então, olha o medo, gente. Olha isso, né? Tipo assim, se a gente parasse 5 minutinhos hoje, né? Ou se todo mundo viesse aqui, desse uma relaxada, uma harmonizada, falasse, não, tá tudo em cima. Né? Fizemos checagem, tem isso, tá tudo certo. Agora vamos abrir ali um espacinho, sem medo. Qual é o problema de abrir esse espacinho para isso? Eu acho que se rolar vai ser legal, né? Eu acho que rola então, sim, admito, que a gente tem, tipo, como a dificuldade em estar realizando é grande. A gente ficou naquela coisa assim do foco, que tem que filmar, né? Que são as cenas da briga, né? Do Caco com Sócrates, tem lá o movimento do assassinato, né? do Caco pela atriz ou Pedra, não lembro agora, e ainda tem a cena do bloco de carnaval. Então são 3, só ainda tem 3. Sim, mas olha só, já tá pronta essa cena na cabeça de todo mundo, a estrutura e tudo mais.
que custava, por exemplo, fazer alguma coisa, cruzar esse bloco do carnaval, tipo o monotelha, sei lá, com as flores, não sei se ele, mas assim, a única coisa fácil que eu vejo é ele, entendeu? Que representa uma outra, um outro fazer, assim, né? Que está fazendo coisas tá ligado à natureza, a dar abraço de graça, invertendo a lógica, né, da sociedade do ganhar, né, em cima do tirar vantagem, assim, é o que está fazendo ao contrário, é a única pessoa que eu acho fácil da gente ter acesso. Eu sei que vocês têm uma visão dele mais pessoal, porque vocês interagem com ele, mas de longe, o que a gente vê dele é que ele dá abraços de graça, ele planta, né, ele faz hortas, ele... Né? Então, e fora isso, eu acho muito lindo aquele jeitinho dele ser, assim, que é diferente de tudo. Então, eu acho que não custava, de repente, ele passar, sabe, cruzar e, de repente, ir plantar uma flor, e aí aquela flor podia abrir, sei lá, ou fechar o filme, podia virar uma linguagem abstrata, sabe? E como se fosse... Ai, me fugiu o nome da palavra... Subliminar. Maia, esse contraponto, além de poético, ele é maravilhoso, faz todo sentido, né? Mas o Monotelha é um cara que atualmente ele está quase inacessível, praticamente, entendeu? Ele está meio sumido de mídias ele sociais meio também. que saiu do Facebook, e quem está lidando com todas as questões do Planta na Rua é a namorada dele, a Gabi Flor, né? Não sei se De repente, através da mesmo. Gabi, a gente consegue falar com o Monotelha. Mas, de qualquer maneira... Mas porque ele está com algum problema, é isso? Ele tem uns problemas aí. Ele está com uma crise, ele está numa crise, mas isso, de repente, podia até ser bom para ele, né? Ele na crise, dá uma arejada. Mas, independentemente do Monotelha, fazer o contraponto que é o grande lance, né? Assim, que contraponto seria esse? Entendeu o que eu estou falando? Eu acho que o contraponto é bacana, né? Que contraponto é esse que não vai tomar tempo de filmagem, né? Sim. Por exemplo, eu poderia me vestir de Profeta Gentileza, por exemplo. Sim. Eu sairia ali... É mesmo. Eu seria um Profeta Gentileza. É verdade. Assim, pá... E aí, verdade. Andando, pode ser uma solução fácil, rápido, entendeu? Sim. Deu virar o Profeta Gentileza. Muito bom. Que é uma muito figura bom. carioca, coisa e tal. Então, essa é uma ideia que me surgiu aqui agora, de fazer um contraponto poético, criativo, né? Para toda aquela dinâmica ali desumana, né? Desse primeiro conteúdo. Gostei. Do selfie, né? Então, beleza. Mas deixa eu fazer um comentário que eu acho que é importante. Quer dizer, eu pelo menos acho que ele é relevante e importante. Né? Fora, evidentemente, dar boa noite para a Renata, que está aí com a gente. Renata Lara, da Casa Nítia. Olá! A Renata está ela está na super hiper produção, né, de uma mostra que vai estar na Casa França Brasil. Eu vi lá no inbox. É bacana, então ela está recebendo telefonemas do embaixador da França, né? O Trump está chegar no... Cara, a mulher está toda sendo requisitada por todo o planeta, entendeu? Então ela não está com tempo para nada. Mas ela teve tempo, você viu, né? Ela teve tempo para chegar aqui, para nos ouvir, enfim, para entender dessa criptotrilha, dessa exploração, né? Muito legal, Renata. Sim, eu estou aí como ouvinte mesmo para estar me integrando ao grupo. Então, o tempo que dá, assim, eu vou entrando aí nas conversas. Vai estar até quando essa exposição lá na Casa França Brasil, Renato? Vai ficar até janeiro, dia 14 de janeiro. Ai, que bacana. Quero ir. Já tem até um tempinho que eu não vou lá na Casa França Brasil. Tá aí. A inauguração é dia 4. Renata, querida, o que você acha? A Renata, Maia, ela tem um Fusca rosa. Ai, que legal. É uma terapia esse Fusca. De repente, a Renata passando com um Fusca rosa, com o Profeta Gentileza dentro, eu como Profeta Gentileza, né? Sim.
pode ser uma cena que a gente pode compor. Se a Renata tiver disponibilidade para estar no set de filmagem, sexta-feira agora é dia 30, entendeu? Com Fusca Rosa. E eu arrumar uma batina para eu vestir de profeta gentileza, entendeu? E aí ela me deixaria ali próximo da cena. E aí a câmera, tipo assim, o Fusca Rosa... Imagina um Fusca Rosa chegando, né? Aí sai uma figura que é um profeta olhando para aquela cena. Né? Eu acho que é alguma coisa que pode fazer o contraponto poético aí. O que você acha? Eu acho. Eu acho. O profeta escrevia. Tem que ver qual local, né? Mas aí não é uma coisa mais simples. É só o Fusca chegar, o profeta sair e acabou. Seria isso. Sim. Talvez então. Por isso que seria legal se o Marquinhos estivesse aqui, né? Que ele tem acho que o roteiro muito forte na cabeça dele para ajudar a gente nisso, aonde se encaixar, né? Sempre é isso que eu acho, entendeu? Da trilha, essa trilha que eu acho que a gente pode aproveitar é entender como são essas conexões, né? Eu sei que elas vêm, desmancham, tal, mas às vezes entender o que são essas conexões, aproveitar a trilha para isso, eu acho um belo de um estudo, assim, de uma investigação, sabe? Depois que a gente terminar tudo isso. E porque às vezes, por exemplo, eu vejo o Marquinhos sempre com a coisa muito pronta na cabeça dele, né? Tá tudo muito pronto já, né? Mas Maia, ele tá sempre com a coisa muito pronta na cabeça dele, porque ele ainda está com os condicionamentos de quem sempre fez cinema de guerrilha, entendeu? Sim. Aquele cinema suado, né? Tipo assim, baseado na escassez, entendeu? Sim. Baseado, tipo assim, vamos otimizar o tempo, vamos pegar o que tem, a gente vai e faz. Não, tudo bem, eu até entendo que às vezes é necessário a gente trabalhar com o tempo, assim, né? Nessa área, assim, porque o tempo conta muito, então os desperdícios geram gastos, né? Eu até entendo, mas nem por isso a gente precisa deixar o outro lado, deixar de acontecer, entendeu? Eu acho que é questão de equilíbrio. Isso que a gente ainda não sabe fazer. E aí eu imagino assim, por exemplo, eu imaginei que a gente pudesse ter conversado também esse bloco de carnaval, por que não ser as pessoas daqui, né? Vamos chamar todo mundo ali no inbox, quem pode estar no dia tal na gravação para compor esse bloco de carnaval? Na verdade, sobre o bloco de carnaval, assim, rolaram vários movimentos. Um deles não chegou a se concretizar. O Marquinhos ficou de combinar com um DJ, que eu esqueci o nome agora, que ele ele traria o próprio pessoal dele, que já tinha toda uma sinergia de estar realizando isso. Está me ouvindo bem? Tô. Essa ideia acabou não acontecendo. O outro papo eu acho que aconteceu hoje, porque ainda tinha um casting, que hoje foi realizado, pela escolha da segunda atriz que faltava. Mas, de qualquer forma, tinha sido combinado dele encontrar com o Dick. O Dick, inclusive, ele é um personagem, né, que pode ser aproveitado. Ele faz performances, né? Ele usa um macacão laranja com óculos e um capacete, que ele é um personagem. Né? Ele se traveste de bufão carioca. Ele, assim, eu acho que se a gente trocar uma ideia com ele, podem surgir outras cenas. Né? Sim, eu acho que pode ter vários elementos assim subliminares, né? Então o gentileza, o profeta gentileza, a arte, a mulher, né? O Fusca Rosa, e até na hora que você falou sobre o Fusca Rosa dela, eu viajei no Felipe, que sempre fala, né? Numas conversas que a gente teve interagindo aqui, que ele acha que o problema do mundo é a falta da inclusão da energia feminina. Ele falou para mim que ele ia desenvolver esse assunto. Né? Eu acho isso... Ele falou, gente, esse assunto é muito interessante. Né? O mundo está no que está por falta de incluir a energia feminina, que principalmente hoje em dia, né? Que está todo mundo trabalhando, pensando em dinheiro, tem que pagar, né? Não pode parar para cuidar, né? Que a energia feminina do amor, do cuidado, né? E aí eu lembrei dessa conversa com o Felipe quando você falou do Fusca Rosa. Já me veio a mulher sendo incluída de alguma maneira.
essa energia feminina. A gente pode botar a Renata de Penélope Charmosa também saindo, né? O quê? A Renata de Penélope Charmosa, Sim, pode ser. Ela já tem cara da Penélope Charmosa. Então, E assim, o Gentileza dando flores, né? Gentilmente, né? Para Penélope. É porque é uma coisa assim, completamente. Eu entendo o que você está colocando, porque faz um contraponto completamente atemporal, inclusive, né? Assim, de cartoon, né? Com um personagem carioca, né? Que é o Gentileza, né? Eles trocando ali empatia, né? Gentilezas, amor, cuidado. E os outros brigando pelo ego, né? Quer dizer, é o contraponto. Ai, gente, então isso é tudo, né? Isso é tudo. Eu concordo com você, Maia. Agora, deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é importante. A gente vai fechar também daqui a pouco. Eu não consegui fazer esse comentário. O comentário é o seguinte. Você sabe, né? Na dinâmica da animação em rede da estação, das lights, existem dois movimentos básicos que estão ligados à geração de fluxos, né? O movimento de entropia, de expansão, não é isso? Para geração de campos de possibilidade, e o movimento de contração, de sintropia, para geração de micronarrativas. Materialização. Né? Materialização, micronarrativas que vai gerar a materialização. Nesse sentido, eu acho que todas as trilhas e criptotrilhas, iniciativas que estão hoje, né, vibrando na animação em rede da estação, elas estão ainda buscando fazer esses movimentos, entendeu? O movimento de expansão quanto contração. E a exploração do no-self não é exceção, ela é regra também. Ou seja, o que eu quero dizer, é mais recente essa coisa de todo mundo aqui, por exemplo, fazer posts de chamadas, né? Ou de repente, conversar com as pessoas, né? Em inbox, via WhatsApp, Telegram, enfim, usando outras mídias sociais, né? Para compartilhar essa exploração, né? Conforme a gente fez nesses últimos dias agora, para que as pessoas gerem ignição com as pessoas e as pessoas se interessem de chegar junto e explorar junto, correto? Ou disponibilizar recursos diversos. Seja ele reais, né, de moeda fiduciária, ou criptomoedas, como já vem acontecendo, inclusive. Né? Eu achei bem legal. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, e como também existe entre os exploradores, né, entre minha pessoa, Vânia, você, Togum, André, Marquinho, Verli, Gil, né, o Atos, que chegou agora, essa galera toda, como existe ainda entre nós diferenças, singularidades de percepção da trilha, né? A gente tem, sim, eu tenho com você, por exemplo, Maia, uma micronarrativa, certamente a Vânia tem comigo, certamente a Vânia tem com você alguma micronarrativa que talvez vocês nem próprias saibam, né? Vocês duas não próprias sabem que qual é a micronarrativa que vocês possuem, né, em comum, ou que vocês estão explorando junto, no que tange a exploração do no-self, por exemplo. Né? Então, assim, são esses aspectos que eu concordo com você que a gente precisa conversar, de fato, que fazem parte da exploração. Né? É conversar para entender até que ponto está havendo uma dinâmica de expansão, de fato, de criação de campos de possibilidades, correto? E que narrativas são essas que estão existindo entre as pessoas que estão explorando, entendeu? Então, mas isso, por exemplo, eu não sei, eu tenho uma coisa bem parecida com o Oswaldo nesse sentido, porque quando a gente fez aquele Empreender-se lá, eu lembro muito bem, assim, a tendência do ser humano é falar assim, em particular, a tendência é essa, né? Então, tipo, se eu tenho algum problema com a Vânia, em vez de eu falar com a Vânia, eu vou falar para alguém que a Vânia me incomodou. Né? Isso é uma tendência meio chata, às vezes. Então, eu tento fazer esse exercício de fazer essa transparência ao máximo. Então, eu lembro que isso acontecia, às vezes, das pessoas falando em particular, até sobre processos que tinham que acontecer, que não tem a ver com o ser humano, e o Oswaldo sempre falava, gente, escreve aberto, para todo mundo saber. Gente, porque a tendência era essa. Então, se a gente não sabe que está havendo um movimento ali, como é que a gente vai poder interagir com aquilo? Eu não sei que fulano conversou com o Beltrano. Eu não sei que o Beltrano encontrou. Como é que eu vou interagir? Para mim não está acontecendo nada. Então,
quanto mais a gente faz esse exercício de mostrar que, gente, estou pensando nisso abertamente para todo mundo, para nós, os outros vão poder interagir. Então tem essa coisa aí também, né? Que eu tenho tempo escasso, assim, entende? Eu sei que eu falo muito disso, que eu reclamo, mas assiste aquele filme lá que saiu agora, como é que chama aquele... gente, como é que chama aquele filme dos desenhos que a Lua falou pra mim que eu ia gostar? Da família... Lua! Aquele filme que você falou que eu ia gostar, do desenho. Aquela família, a família de... Os Incríveis. Então, assim, Os Incríveis 2 assisti isso. Eu me sinto um pouco daquele jeito, entendeu? A pessoa que fica ali na retaguarda, quando eu saía para trabalhar e ganhar dinheiro, era uma coisa, mas quando você fica em casa, existe uma demanda de assim, de tirar o fôlego. Às vezes eu não consigo falar com as pessoas. Fora isso, tenho a minha mãe, fora isso, sabe, são várias coisinhas que vão acontecendo. E aí, quando eu vejo, já passou. Agora, se alguém não faz um esforço ali de falar para mim o que está acontecendo, eu não vou ficar sabendo, entendeu? Porque eu estou nesse processo meu. Então eu não dá para... Nesse encontro que a gente teve lá no domingo, a gente conversou um pouquinho sobre isso também. Porque, justamente por não ter hierarquia e essas relações serem horizontais, e as conversas, a partir das conversas, você designar o que vai ser feito, isso gera 1000 atritos, né? 1000 conflitos, né? E aí a gente conversou um pouco, nem todos estavam ali, mas a gente conversou sobre as pessoas que geravam mais essa dificuldade de você estar conversando. Falamos também com quem estava ali, né? O Togum falou com o Rodrigo, o Marquinhos falou que dificuldades que surgiram em relação ao Rodrigo. Foi engraçado que eu estava falando com o Rodrigo é muito, né? Aí eu estava falando com ele, ele atravessou a sala e foi para a cozinha, onde o Togum estava conversando. Aí o Togum, você está percebendo minha dificuldade, né? A gente quer conversar com ele, ele sai, né? Então, esse tipo de conversa aconteceu, né? Mas faz parte, né? E realmente é o que você falou, essas conversas paralelas, elas podem acontecer está me ouvindo? Essas conversas paralelas, elas acontecem em momentos assim que você está se sentindo mais desconfortável, né? Naquele grupo com que você está tendo alguma relação, mas realmente, por mais desconforto que elas tragam, é mais aberto que elas sejam trazidas para o próprio grupo, que o grupo ele vai se ajustando, essa convivência ela vai sendo, né, modulada, né? Exige paciência, mas faz parte dessa experiência. Tem uma outra coisa que é interessante, só acrescentando, Maia, mais uma outra coisa que é interessante, que é o seguinte, a gente não pode esquecer, né, que tanto o Togum quanto o André, eles estão na indústria audiovisual. Eles estão, quer dizer, e o ritmo da indústria audiovisual é um ritmo cronologicamente violento. Eu diria até agressivo, né? Ele é um ritmo violento, agressivo e que não tem tempo para nada, tudo é para ontem. Então, assim, então, lidar com pessoas que estão na indústria, né? Que estão literalmente na indústria, essas pessoas estão na indústria, lidar com pessoas que estão na indústria, né? Primeiro, essas pessoas entenderem qual é o mote dessa exploração aqui, né? Entender que a gente está conversando tanto com Kairos quanto com Cronos, né? Estamos conversando com o tempo relativo e o tempo absoluto, né? O tempo cronometrado, né? Isso por si só já é uma exploração, né? Então, assim, é por isso que a gente já pegou inúmeras vezes tanto o André irritado quanto o Togum irritado, entendeu? Assim, irritado que eu digo porque eles têm o ritmo da indústria, né? Da indústria do audiovisual, né? Então, não foram poucas vezes que nós pegamos eles assim, irritados. Agora, o que eu achei fascinante que a Vânia me falou desse encontro de domingo, lá na casa do Togum, foi o Togum ter percebido o quão, digamos, entre aspas, extraordinário é o fato dessa exploração estar acontecendo, com o tesão que está acontecendo,
com todas essas assincronias, né? E com todos esses atritos e ruídos que vêm na exploração, entendeu? Que ele disse que qualquer produção convencional, né, que está aí colocado, isso já teria acabado há muito tempo, né? Isso já teria virado história, teria virado pó há muito tempo, entendeu? E isso eu achei fascinante dele. Fascinante mesmo. Sim, porque ele tem o lado budista dele, né? Que ele traz essas coisinhas assim de vez em quando que eu falo, que legal. Mas tem o vício da indústria audiovisual, que assim, eu vou dizer para vocês, eu acho que eu fui muito abençoada nesse sentido, entendeu? Porque eu consegui entrar na indústria audiovisual sendo nunca deixei de ser eu, sabe? Foi uma coisa muito engraçada isso. Eu era eu dentro da ilha, eu conseguia lidar com todas aquelas pessoas do jeito que elas eram, continuava sendo eu do jeito que eu sou, sem me afetar por aquilo, sem afetar a minha crença numa coisa maior, sabe? Porque às vezes eu olhava aquilo e falava assim, não, gente, as pessoas estão viajando nos egos, os egos, né? Por exemplo, a parte ali aquela fase da publicidade que eu fiquei, ali virou meu estômago um pouco. Eu lidei com todo mundo, mas aquilo me deixava um pouco assim, ai, gente, esses egos assim, sabe? Um querendo ser mais que o outro e tal, mas quando chegava perto de mim, eu tira esses egos daqui, dá licença, vamos ser gente. Eu consegui ser gente dentro desse espaço, assim, sabe? E não me afetar, não achar que eu precisava ser igual eles. Eu achava que eles precisavam ser diferentes. Eu viajava assim, entendeu? Não conseguia deixar essa minha originalidade do meu ser único para ser igual, sabe? Então eu acho que isso é possível. Eu acho que isso é possível, a gente não se afetar. E às vezes, e a gente poder refletir sobre isso, quando trazem coisas assim, mas isso é assim, é assado, bababi, bababá, sempre foi assim, como se esse discurso fosse levar a algum lugar que a gente não está indo. Eu acho que a gente podia conversar um pouco mais, porque às vezes na gritaria ali a gente não consegue, né? Consegue refletir realmente sobre as coisas, porque um está gritando, está respondendo, está gritando, mas refletir sobre essas coisas. Por exemplo, se fosse assim, será que, por exemplo, o André não estaria muito bem, o Togum não estaria muito bem aplicando esses métodos industriais? Será que são esses recursos industriais que levam ao sucesso? Sabe? Ou isso é uma, sei lá, lavagem cerebral que faz todo mundo atuar eficientemente naquele espaço? Né? Eu acho que são reflexões que, de repente, a gente podia fazer, sabe? Não, sim. E que eu acho que o Marquinhos acaba fazendo um pouquinho, porque ele tem essa... São muitas reflexões, meu amor. São muitas reflexões. A gente não só pode, como já vem fazendo de várias formas, né? Por exemplo, eu me lembro muito bem de uma fala do André, assim que eu conheci o André, que foi lá na Praça Tiradentes, no Sebrae ali, né? A primeira coisa que o André falou, ele falou assim, então, gente, isso é uma produção independente, então vamos recorrer ao Catarse, vamos fazer um crowdfunding, vamos fazer um financiamento coletivo, coisa e tal, que é uma ferramenta que ele falou assim, é uma ferramenta já contemporânea, já moderna, coisa e tal. Aí eu falei assim, pô, André, legal, bacana, mas veja, o que nós estamos nos propondo a fazer aqui não é seguir o que já está colocado aí, o que está institucionalizado, o que está colocado como, digamos, como forma de fazer, né? Como forma de fazer dentro do espectro do que se entende como indústria audiovisual, né? A gente entende que toda a produção independente, né, a produção audiovisual independente, ela tem recorrido ao financiamento coletivo, ao crowdfunding, né? A Catarse, Benfeitoria, já está acontecendo. Vários documentários e filmes e curtas estão saindo assim. Mas também se entende que aqui a gente está querendo fazer uma exploração onde os recursos, que não vão ser apenas monetários, vão estar surgindo de várias formas. Então, esse é o tipo de exploração. Mas veja, olha só, Maia, essa foi a minha fala logo no primeiro dia que eu conheci o André. Veja quanto tempo que demorou para o André entender o que nós estamos falando,
a ficha Eu caiu. acho que ele não entendeu. Eu acho que ele não entendeu ainda, sinceramente. Eu acho que ele não Eu entendeu. acho que a ficha já começou a cair para ele sim, mas já começou a cair. Mas Será? assim, ele já começou a cair do que eu converso com ele, do que eu vejo Não sei, são dúvidas ainda que a gente conversando, até quando no set talvez, a gente vai tirar. Assim, o que achei legal nesse momento agora, que a gente está indo para o terceiro set, foi esse movimento que o Vinícius comentou, de cada um estar fazendo as suas publicações, o Marquinho, você, eu fiz, depois o André também falou, né? O Vinícius falou que vai escrever o texto dele. Isso aí já é um movimento de expansão do campo, né? E de nós estarmos nos redefinanciando, em vez de esperarmos por essas plataformas de financiamento coletivo que já existem, né? E está falando, tem a ver muito com fluxos também, que é de nós criarmos os recursos que nós precisamos para fazer o que nós pudermos, inclusive o fluxo, não é? E aí quem se identifica e não puder estar junto com a gente, com a mão na massa, pode estar disponibilizando esses recursos. Isso aí também eu acho que foi assim uma diferença que houve, né, nesse momento. Gostei muito. Assim, em termos de reflexão que eu tirei desse último encontro, eu estava conversando com ele, foi assim, a convivência, ela está assim, no momento mais gostoso. Então, por exemplo, é legal que energias diferentes que se complementam. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Sim. Energias diferentes que se complementam. Por exemplo, eu tenho uma energia mais de realizar, que eu vou fazer naquele movimento de sintropia, né? Que eu tenho uma ligação no time, eu tenho. Tem energias como a sua, né? E do Rodrigo, de expansão. Quando a gente falou sobre a questão do bloco, ele queria falar com amigos ligados ao teatro. E só que ele ainda ia falar com amigos e cheio de coisas, pontos ainda abertos a serem alinhavados para a gente poder resolver e estarem tudo ok para sexta-feira. Hoje é terça-feira, né? A gente se encontrou no domingo. Aí ele falou, não, Vânia, mas eu quero fazer isso. Por que eu não vou fazer? Eu falei, então tá. Né? Mas aí tem um plano, outros planos, né? O plano de 10, né? A gente mesmo, uma ideia simples, que a gente até estava conversando aqui agora, na ausência desse grupo que ele iria contratar não ser confirmado, de nós mesmos fazermos esse bloquinho. Cada um tem um adereço, na hora da gente improvisar, aquela ideia simples e fácil de ser realizada. E não pode chamar o pessoal pelo inbox ali do Fluxos? Sim. Podemos. Né? Quem quiser, puder, tiver a fantasia, ir lá. Não é legal envolver? Não. Show de bola. Eu, inclusive, nesse meu post que eu vou fazer amanhã, eu vou retratar esses 3 momentos, né? Eu vou fazer uma contextualização, retratar esses 3 momentos, botar imagens desses 3 momentos e fazer a chamada. Eu vou fazer a chamada tagueando, conversando um por um, coisa e tal. Eu quero fazer uma coisinha um pouquinho mais concreta para quem ainda não caiu a ficha ou não entendeu exatamente, para poder chegar minimamente, gerar uma ignição mínima, sabe, Maia? E uma coisa que surgiu hoje que eu achei fascinante foi um dos nós da estação, que é o Danilo, né? O Danilo, nessa maior proximidade agora com o Rodrigo, com o Verli, porque ele está lá no Experimenta Casa Livre do Altinho, aqui no Rio. Sim. Ele, por impulso próprio, né? Ele fez isso aqui, ó. Vou até compartilhar. Eu vi, então até falei, gente, eu vi isso no Fluxos e achei muito legal, até se a gente pudesse, por exemplo, como todo mundo tem dificuldade de tempo, marcar uns dias da semana de fazer Zoom e a gente construir isso juntos, sabe? Um deixa aberto ali e a gente ir construindo isso juntos. Eu acho. Sim. Por quê? Porque eu não tenho, quando falo assim, não, eu vou fazer sozinha, não consigo. Aí acontece alguma coisa em casa, aí toca o telefone, aí alguém fala comigo, aí pede não sei o quê, eu não consigo. Se a gente... Eu estava até pensando em fazer alguma coisa assim aqui para experimentar pela 25, essa coisa de cada um ter escrevendo, mas com isso aí já vai ser um bom exercício. Então, cada um ter escrevendo, né? Ele criou isso aí porque ele sentiu esse desejo de criar.
O interessante é que ele criou exatamente num repositório de código que facilita. Hein, Maia? Ele criou isso aqui no repositório de código, que é o GitHub, que facilita muito quem é programador, quem é dev, de chegar e poder botar a mão na massa, né? Pegar os códigos, botar a mão na massa. E ele fez isso de uma forma muito inteligente. Ele fez isso ligado ao Markdown do HackMD, que é onde a gente vem desenvolvendo o NoPaper, entendeu? Sim. Ou seja, mesmo que você não conheça de programação, você lá no HackMD, né, no link que ele criou um link com o HackMD. Você escrevendo no pad do HackMD, você já coloca conteúdo aqui. Ó. Sim, entendi. Gerar conteúdo, né? Gera conteúdo aqui. Plataforma? Isso aqui é uma plataforma chamada GitHub. Né? GitHub. Então, o que acontece? É sensacional porque fica realmente uma coisa aberta para as pessoas, os exploradores e quem chegar junto, desenvolver junto, entendeu? Sim. Então, eu pensei até na hora que eu vi isso, eu falei, nossa, isso aqui, se tivesse pronto, eu ia jogar lá para as pessoas que ontem não estavam, mas eu não entendi direito o que é essa exploração e não sei o quê. Mas sabe o que, Maia? Tem a falar também, eu acho legal, assim, tem essas estranhezas, né? Então, assim, tem a linguagem do Marquinhos, tem a linguagem da Maia. O Vinícius é muito dessa influência, é claro, né? O nosso, como é que é o nome? O nosso guru, tem tapa na barba que a gente brinca, né? Mas, enfim, tem muita influência dele, claro, né? Das experiências de vida que acabam se refletindo no nosso linguajar. Sim, Cada um de uma forma. E é legal, por exemplo, a Maria Tereza, acho que você comentou que ela chegou a fazer um texto, né? Sim. E aí tem esse texto mais cristalino ou mais assim, formatadinho da Maria Tereza. Tem o seu, tem o meu, tem o sabe? Eu acho legal essa diversidade. Aí cada um vai assim, se conectando de alguma forma com esses textos. Sim, é verdade. Mas assim, como disse a Maria Tereza, se a gente consegue atingir, né, lá e passar o recado para as pessoas, quanto mais, melhor, né? Mas tudo bem, a gente não consegue atingir, né? Não consegue agradar gregos e troianos né? Tem coisa que não depende da gente, né? O entendimento da outra pessoa, né? Mas na verdade, esse texto que a Maria Tereza fez, na verdade, ela reescreveu com outras palavras o mesmo texto, eu achei, né? Não, mas voltando aqui, meninas, é muito interessante o que ele está propondo aqui, porque aqui, nessa dinâmica, por si só, Maia e Vânia, já tem uma dinâmica de livre aprendizagem aqui. Entendeu? Assim, que o Danilo fez? O Danilo fez o seguinte, qual foi a perspectiva do Danilo, o ponto de vista dele, o ponto de partida dele, né? Ele falou assim, como é que... porque ele já chegou junto em alguns encontros, não sei se vocês estão lembrados dessa exploração aqui, e ele já ouviu alguns encontros. E ele já ouviu eu falando, Felipe falando, você falando, várias pessoas falando que era necessário a gente, de repente, ter uma plataforma, né? Ou montar um site e ter uma plataforma para pendurar os conteúdos que já foram gravados, né? Já foram gerados nas gravações. Mas mais que isso, fazer um diário de bordo, né? Poder ter ali uma espécie de blog, vamos dizer assim, onde as pessoas estão narrando as suas experiências, estão compartilhando os seus insights, né? Então, eu falei para o Danilo que, a princípio, isso estava acontecendo de forma livre, leve e solta, ou seja, estava acontecendo através dos encontros que a gente faz pelo Zoom, não é isso? Está acontecendo quando a gente se encontra presencialmente, né? Nas postagens nas mídias sociais, usando hashtags, mas que a coisa estava muito solta. Eu falei assim, mas eu acho que, de repente, cara, pode ter uma forma de fazer isso que seja um pouquinho mais integrada, né? Então, essa forma mais integrada que ele está propondo é muito interessante. Aí, deixa eu tentar resumir para vocês. O que ele está propondo? Ele está propondo que a gente vá no pad do HackMD, lá as pessoas... Você vai dar uma olhada. Ele botou o link aqui em vermelho, ó, esse pad. Eu vi. Né? Chega lá, começa a escrever lá o que você acha que é bacana fazer parte, né? Aqui dessa plataforma, dessa página do NoSelf, correto? E ele já vai ajudar a fazer a programação disso aqui, entendeu?
Então, existe um processo de aprendizagem de você usar a plataforma do HackMD e, ao mesmo tempo, um processo que, se você quiser, você pode aprender com ele, né, a fazer a programação da página, entendeu? Então, são dois processos, são duas dinâmicas de livre aprendizagem que, se você tiver com vontade e tempo, você pode chegar e aprender. Então, sim, a parte tecnológica eu acho mais até fácil para eu aprender. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu gosto, sabe? Eu tenho uma atração. Eu sigo no aquário, eu tenho atração por tecnologia. Mas o meu problema maior é o tempo mesmo, assim. Mas eu acho que eu gostaria, assim, eu quer dizer, ó lá, tá vendo? Eu penso em fazer uma coisa, depois eu fico, não consigo, não acho o tempo. Vamos ver, vou tentar colocar energia nisso. Eu também tenho um pouco de dificuldade, mas assim, entre as coisas que eu quero fazer mais, eu estar separando um tempo no meio do caos, né? Para poder estar vendo, lendo, porque isso é muito rico, né? Então, gente, olha que interessante, né? Tudo aquilo que uma parte daquilo que a gente vinha conversando como exploração, que faz parte da exploração do no-self, como você bem colocou hoje no início do nosso encontro, Maia, ganhou vida. Ou seja, aquilo que a gente estava querendo saber, como é que a gente vai dependurar os conteúdos, né? Como é que nós vamos... Será que a gente faz apenas e tão somente um mapeamento no Kumu? Seria uma forma, tá? Fazer um mapeamento no Kumu seria uma forma. Mas, por exemplo, eu não vi a Vânia se apropriando do Kumu ainda. Eu já me apropriei do Kumu de alguma forma. Nem você, nem o Marquinho, nem ninguém. Então, eu conversando com o Danilo falou, então existe essa dificuldade de apropriação do Kumu, né? O Kumu é mais como um mapa, que a gente vai poder estar colocando conteúdo. Mas o Kumu já serviria para falar muita coisa. Você pode anexar conteúdo, anexar vídeo, você pode fazer um monte de coisa. Você pode botar um podcast. Mas veja, ele encontrou uma outra forma que é mais simples, né, de fazer esse mapeamento, entendeu? De fazer, de plasmar, digamos, essa exploração aqui, né? Digamos, para que toda e qualquer pessoa que acessar começar a ter o mínimo de entendimento do que está acontecendo. E acessível para quem está produzindo e para quem quiser ver o que tem lá. Exatamente. Então, isso já é, sabe, Maia, a renovação, digamos assim, né, dessa dinâmica da exploração do no-self, já de olhos, né, já com os olhos virados, vamos dizer assim, para novas explorações, para novas dinâmicas livre-aprendentes, entendeu? Para que todos possam aprender. E também para o que já vem daí de produção do conteúdo de audiovisual em si, entendeu o que eu estou falando? Fechando um pouco pelo avançar da hora, e amanhã eu acordo muito cedo, né? Assim, nós chegamos a conversar sobre cada um ter o seu relato dentro dessa experiência, dentro do no-self. Cada um, como é que cada um fez, né, o seu percurso dentro dessa trilha. Então, pensamos em chegar em vídeo mesmo, e isso aqui também pode ser uma das formas que a gente pode estar compartilhando essas experiências. Totalmente. E tem tudo a ver com essa experiência de convivência de livre aprendizagem que a gente está fazendo através dessa trilha, né? Totalmente. Então é isso, querida. Só passando assim uma agenda rápida. Deixa eu perguntar só uma coisa. Não dá para colocar, Vânia, eu sei que está muito em cima, assim, mas essa coisa da produção aqui... Da produção? O negócio da produção, por enquanto, tá ali no Drive do Google, né? Tá ali, né? Não está em outro lugar, Maia. Está ali no Drive do Google. Está falando sobre o documento tirado ontem, sobre... Ela quer que tudo que a gente colocou no Drive do Google botar aqui. Acho que dá para fazer com o tempo, mas não agora sim. Não agora sim. Tá bom. Não vai não, dar. porque seria um jeito das pessoas se apropriarem disso, sabe? Tipo, tem que olhar ali o negócio da produção, fazer um diarinho, assim, né? Mas acho que tá meio... Falta poucos dias, né? A gente está na semana do 7, né? Porque assim, gente, se nós estivéssemos fazendo uma produção audiovisual apenas e tão somente e de forma convencional, né, como a gente já conversou várias vezes, obviamente esse curta já estaria pronto há muito tempo, né? Até porque é um curta de 5, 6, 7, 8 minutos, quer dizer, já estaria pronto há muito tempo esse curta, né? Porque as metodologias de como fazer já estão colocadas, né?
a forma de fazer está colocado, né? Então, mas não é o caso. Então as coisas estão indo se agregando, está fazendo isso de forma aberta, né? Em rede, de forma orgânica. Então, as coisas vão se agregando. Então, surgiu mais essa possibilidade aqui, através de um nó, né? De um trilheiro da estação, que disponibilizou para a gente poder usar isso como interface, não é isso? Para nós plasmarmos as nossas explorações, né? Nessa trilha, né? Dessa exploração do no-self dentro daquilo do Cimichain, né? Então, eu acho isso sensacional, correto? Bacana. O que eu queria fazer agora, antes de encerrar, é só passar um pouquinho da agenda, sabe, Mara? Um pouco da agenda. É rápido. Mas eu acho que ela tem que sair, a Renata. Ela escreveu aqui, ó. Não, acho que ela quer falar tchau. Então, ela pode falar tchau. Eu só vou passar aqui a agenda rapidinho, que o Togum escreveu aqui. Não foi nem o Togum, na realidade, foi o... Esse aqui é o Florino. Espera aí, rapidinho. Pode falar, Renata. Queridos, gratidão aí, mas eu vou ter que sair, senão, se eu não deito ali, a Daphne também não dorme. A gente está no mesmo quarto, convivendo, então é isso. Também lido com os conflitos aqui. Gratidão aí pelo compartilhamento aí, tamo junto. Então tá, olha, você conseguiu abrir o evento FD lá? Acabei de abrir, tá? Já vou te mandar o link. Show de bola, então tá. Tá. Da roda de amanhã, tá, Maia? Amanhã vai ter a quinta roda da Nietzsche na Global Age Fest, que vai ser sobre transições internas, né? Novos modos de vida, etc. Está convidadíssima a participar a chegar cá, tá bom? A gente vai falar muito sobre esse tema de relacionamento interpessoal. Vai ser bacana. E tem o aniversário do Danilo, né? Amanhã a gente vai fazer um bolinho. Ainda tem o aniversário do Danilo, a gente vai bater palmas. Então, se você quiser se linkar amanhã. Sim, vai tá o Zoom, né? Vai estar o Zoom aberto. Vai. Tá. Legal. Gratidão, muito prazer, Maia. Prazer. Adorei um vídeo seu que eu vi hoje, postei, eu compartilhei. Que legal, do Comércio Sagrado. Isso, achei muito legal. Eu acho que bacana. é isso mesmo. Precisa ver essa mudança, né? Eu acho que é muito especulação, muita gente só pensando em dinheiro, é demais, sim. Né? Faz qualquer coisa, vende até a mãe, gente, é uma coisa que, pelo amor de Deus. Virar chavinha, né? Tamo por junto isso que eu gostei muito do seu vídeo. Que bom, obrigada. Um beijo, querido. Beijo. Boa noite para você. Beijo, Renata. Tchau. Para variar, o Giri chegou assim. Caiu. Chegou aos 45 do segundo para variar. E aí, o que acontece? É só, quarta e quinta, né? Amanhã e quinta vai ter preparação no self de 14 às 16. Vai ser na Casa do Togum, né? Na verdade, vai ser uma base que é em frente à Casa do Togum, não é isso? A casa de treinamento é do Blaze que tem lá. O nome chama-se Centro de Treinamento Eduardo Tico Dias, em frente à Casa do Togum, né? Aí, que legal. Botou já do jeito dele aqui, atrizes com roupas confortáveis para movimentos. Porque vai ter da briga do assassinato. Né? Aí a Gil pode chegar às 14 ou às 16 na quarta. Ou na quinta, em algum dos horários, para esta prova de figurino com o elenco, já se antecipando ao 7 de sexta-feira, entendeu? Então, isso eu queria passar só para a gente finalizar aqui. Tá? As coisas estão rolando. É muito bom, Maia. A gente está assim, conectado de várias formas, né? Um beijo grande no seu coração, tá? Beijos. E pode deixar que eu vou comentar com o Marquinhos o que a gente conversou aqui, vamos ver se rola, né? Vamos ver se rola essa brincadeira aí. Tá bom? Fazer esse contraponto. Né? Sim, eu acho super importante a gente pensar nisso com seriedade, assim. Sabe? Porque senão fica uma coisa muito plastificada, assim, sabe? Não tem, sabe, valor, assim, de verdade. Fica uma coisa muito mecânica, né? E tem, eu acho que
dá uma, sabe, uma relaxadinha que eu acho que dá. Eu tenho essa impressão, assim, sabe? Se ficar todo mundo muito assim. Tá vendo? Olha que legal, gostei. É muito importante isso, né? Tudo isso eu não estava vendo. Vocês estavam conversando via inbox de quem essa preparação, essas Mas coisas isso está todas? no Interação. No Messenger. Depois eu coloco isso também naquele documento do Google Drive, né? Ah, tá. Eu vou colocar no Google Drive e distribuo de novo no WhatsApp no Messenger, porque as pessoas nem no Google Drive elas vão para checar. Então, para já tirar esse ruído, eu tenho colocado no Messenger e no WhatsApp. Então tá. Beijo, meu amorzinho. Beijo, Vânia querida. Beijo. Beijo, Vânia. Vamos nessa.